Nós estamos vivendo uma semana bem sugestiva para nós cristãos, como Paulo Kleber bem colocou. A semana da Páscoa é a semana que a gente comemora não a morte, mas a vitória na cruz, né? E hoje eu não poderia deixar de trazer uma palavra da parte do Senhor sobre esse episódio tão importante da história, né? Na verdade, o episódio que fez toda a diferença na nossa história. O episódio que nos trouxe vida. E eu me lembro de quando eu estava na faculdade e eu tinha uma matéria que era literatura e cultura inglesa, e lá os professores, eles pregavam que William Shakespeare, que é o poeta e dramaturgo mais famoso da Inglaterra, tinha escrito a mais bela história de amor, que é a história de Romeu e Julieta. E quando eu ouvi aquilo, eu falei assim: como é que pode a história mais linda que existe? Eu conheço a história mais linda que existe. E não é a história de Romeu e Julieta, a história de amor mais linda, e sim a de Jesus, por nós, na cruz. Não é verdade? Romeu e Julieta, eles morreram um pelo outro. Jesus morreu por todos nós. Não existe e nunca existirá história de amor que ultrapasse a beleza dessa história. E pensando sobre o que falar nessa noite, nós não temos slides porque eu sou bem mais concisa, tá, gente? Então eu vou precisar um pouquinho mais da atenção de vocês, porque o único aparato visual que vocês vão ter sou eu mesma. Pensando sobre o que falar, alguns questionamentos, eles começaram a surgir na minha mente e no meu coração. É bem verdade, todo mundo sabe que nós estamos vivendo em meio a uma sociedade falida. Falida nos seus valores morais, políticos, intelectuais. Mas o que mais me espanta é que em meio a essa sociedade perdida, nós temos nos perdido dentro da igreja. O amor tem se esfriado cada vez mais no nosso meio. A paixão tem se apagado. O temor e o tremor parece que já não existem mais no nosso meio. Nós queremos as bênçãos, nós queremos o mover, nós queremos o poder, mas e o sacrifício? E a entrega? Nós estamos perto de Deus, mas ao mesmo tempo nosso coração está tão distante. Mas o que eu tenho para dizer para você nessa noite é que, em meio a todo esse caos instalado, há um chamado de Deus. Há um chamado da parte de Deus para que cada um de nós voltemos à cruz. Voltemos ao sacrifício de Jesus. E eu gostaria de convidar você, nessa hora, a fechar os seus olhos. E imaginar a via dolorosa. O caminho por onde Jesus passou até chegar ao Calvário, ao lugar da crucificação. A Bíblia conta que depois de ser muito machucado, depois de apanhar muito, ser muito maltratado, Jesus, ele começa a caminhar carregando a sua cruz.
Continue com seus olhos fechados. Eu quero que toda a sua atenção nesse momento esteja voltada para a Via Crucis. Eu quero que você pense com toda a força do seu coração em tudo que Jesus passou naquele trajeto que ele fez até ali. Seu corpo sangrava, suava, e o suor, quando ele se misturava às feridas, fazia seu corpo arder. O peso da cruz no seu ombro machucava. Por vezes Jesus não aguentava e ele ia ao chão, e aquele madeiro ele pressionava, caía por cima daquele corpo já tão maltratado, tão machucado. Foi por você. Você pode sentir? Você pode pensar? Nos dias de hoje, a cruz, ela tem sido muito mal interpretada. Nós estamos romantizando demais o sacrifício de Jesus, colocando a crucificação de uma maneira muito poética e tirando os olhos da dor e do sofrimento que Jesus enfrentou por mim e por você. Outras pessoas encaram a crucificação somente como uma pena de morte, um meio de execução dos criminosos naquela época. Alguns estudiosos dizem que os romanos, na época de Jesus, eles crucificavam cerca de 30 mil criminosos. A cruz, a sentença de morte, minha sentença de morte, sua sentença de morte. O que a cruz significa para você? Pode olhar para mim. O que a cruz significa para você? O que a cruz representa para você? Existe uma história que diz que um peregrino, ele caminhava em direção à terra prometida e ele carregava a cruz do seu Senhor. Nos primeiros dias, ele caminhava com vigor, ele caminhava com força, mas com o passar dos dias, a cruz ela se tornou pesada demais. E ele começou a se cansar pelo peso da cruz. E no caminho ele encontrou um lenhador. E ele teve a brilhante ideia de pedir um machado ao lenhador e tirar um pedaço da cruz. E aí agora a cruz mais leve, ele conseguiu retomar o vigor do início da caminhada. Só que ele se deparou com um penhasco muito profundo. E para chegar à terra prometida, ele teria que transpor aquele vale. E ele começou a tentar usar a cruz que ele carregava para fazer uma ponte em cima daquele vale. Só que não cabia mais. Faltava exatamente o pedaço que ele tinha cortado e deixado lá atrás. A história continua dizendo que o peregrino, ele acordou e viu que era só um sonho. E ele pegou aquela cruz e continuou a caminhar, com ela exatamente do tamanho que ela era e com o peso que ela tinha, porque ele sabia que lá na frente, aquela cruz seria a salvação dele. Quanto melhor você compreender o que a cruz significou para Jesus, melhor você vai compreender o que ela significa para você. Jesus, ele não pediu para cortar um pedaço. E olha que a cruz nem era dele. Jesus, ele foi sentenciado à morte. E aquela cruz, ela já estava pronta, preparada para outra pessoa. Mas mesmo assim, ele carregou sem reclamar.
sem reclamar. Para muitos, a cruz é só um amuleto. Várias religiões usam a cruz simplesmente como uma simbologia. Outras pessoas usam a cruz apenas como um acessório, uma joia. E tem tanta cruz bonita, né? Tem umas que são toda cravejada de pedras, tem umas que são coloridas. Esse ano eu me deparei com um aluno do 6º ano que me confidenciou que ele era ateu. Só que ele usava um crucifixo enorme no pescoço. E eu questionei com ele: por que você diz que você não acredita em Deus e carrega o símbolo do amor de Deus por você? E ele virou para mim e falou assim: ah, professora, isso aqui é só um acessório. Há quanto tempo a cruz virou só um acessório para você? Há quanto tempo você não encara a cruz com a seriedade que ela deve ser encarada? Há quanto tempo você não olha para a cruz e enxerga que foi através dela que você ganhou a sua vida de volta? É preciso olhar para a cruz e enxergar o que ela realmente representa para nós. Nós não podemos olhar apenas para o fato de Jesus ter morrido na cruz, mas para a forma como ele morreu. Porque a cruz, ela não era apenas uma forma cruel de assassinato. Ela humilhava as suas vítimas. Jesus, ele foi humilhado ao longo daquele caminho. A palavra de Deus, ela nos conta que uma multidão acompanhava. Espectadores, olhando a dor, o sofrimento, a humilhação. Expectativas de todos os lados. Se ele era Deus, ele ia sair dali. Será que ele é Deus mesmo, como ele falou durante sua jornada aqui na terra? Outros que choravam porque amavam a Jesus e acharam aquilo uma grande injustiça. Nós precisamos olhar para a cruz e chorar. Nós precisamos olhar para a cruz e nos envergonhar, porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, não era para Jesus. Mas eu não vim aqui hoje falar de morte. Nós não podemos perder de vista a mensagem da cruz. Diante da cruz nós somos confrontados. A cruz expõe a nossa capacidade, a nossa limitação. Ela nos faz recordar que nós somos pecadores e que por nós mesmos nós somos incapazes de promover a nossa reconciliação com Deus. Diante da cruz, só nos resta chorar. A cruz destrói o orgulho. A cruz acaba com o valor do esforço próprio. Nada que você venha fazer por amor a Deus vai se comparar ao que Ele fez por amor a você. Você crê nisso? A cruz é a grande prova do amor de Deus. E a mensagem da cruz, ela é atemporal. Eu te convidei para ir comigo para Via Crucis. De lá para cá, mais de 2000 anos já se passaram. Mas a mensagem da cruz, ela ultrapassa as barreiras cronológicas. É uma verdade que não envelhece. A história da cruz, a história da vitória de Jesus na cruz, ela não ficou esquecida ao longo do tempo. Ela se perpetuou. Chegou até nós. E nós não podemos desprezar de forma alguma essa mensagem. E essa mensagem hoje, em especial, dia da ressurreição,
dia da vitória. Ela nos traz alguns gritos, alguns brados, que nos trazem algumas lições, que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Vocês já perceberam que nós estamos afundando num cristianismo cultural que às vezes embrulha a cruz de Cristo em algumas bandeiras de nação, de movimentos, de guerra, e aí a gente briga por alguns movimentos intelectuais, políticos, brigamos por territórios, levantamos bandeiras que não são a cruz, e damos tanto valor a essas bandeiras, e deixamos de entender o que a cruz quer nos revelar. Depois de caminhar pela via dolorosa, Jesus, ele chegou ao lugar chamado Calvário. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 23. Nós vamos ler do versículo 33 ao 44. Amém? Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali todos os três foram crucificados. Jesus na cruz do meio, e os dois criminosos, um de cada lado. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Os soldados tiraram sorte sobre a roupa dele, jogando dados para cada peça. A multidão olhava, e os líderes riam e caçoavam dele. Foi por você. Ele foi tão bom salvando os outros, diziam. Vamos ver se ele se salva a si mesmo, e se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, lhe oferecendo vinagre para beber, e lhe diziam: se você é de fato o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Na cruz por cima dele estava escrito: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos ao lado zombava: você é o Cristo, não é? Prove isto, salvando-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu nenhum mal. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim, quando o Senhor entrar no teu reino. E Jesus respondeu: eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. A essa altura, era meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu, e de repente o véu do santuário rasgou-se no meio. Nessa hora, Jesus gritou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras morreu. Caminhando um pouquinho mais, João 19:30 também conta essa história. Tendo Jesus provado, disse: está consumado. Eu não sei se vocês já receberam o esboço. O primeiro grito que ecoa da cruz e que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é o grito do perdão. O versículo 34, ele pede assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A palavra perdão é uma palavra que ela soa muito bem aos nossos ouvidos.
até que seja nós que tenhamos que perdoar alguém. Isso que fulano fez é imperdoável. Quantos de vocês já ouviram essa frase? As pessoas usam essa frase como se fosse algo louvável, como se fosse algo para ser elogiado, aplaudido. A incapacidade de alguém perdoar alguém. Mas como perdoar alguém que continua quebrando as promessas? Como perdoar alguém que não pede perdão? E por que deveria ser eu a perdoar se eu fui a parte ofendida da história? Durante a trajetória de Jesus aqui na terra, ele falou muito sobre perdão. E em um desses episódios, um dos seus discípulos perguntou: mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? 7? E eu entendo esse 7 como uma por dia, nos 7 dias da semana. E Jesus, ele disse, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Ele nos ensinou tantas coisas sobre o perdão, mas na cruz, com esse grito, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele jogou por terra toda dúvida. Ele deu resposta a todos os questionamentos que ainda possam permear a minha e a sua mente, o meu e o seu coração. Na cruz ele ensinou que perdoar é libertador. Perdoar tira um peso das suas costas. Ensinou também que perdoar desfaz o jugo. Perdoar cura. Quando você não perdoa, você adoece. Perdoar gera e libera bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Perdoar mostra a natureza de Cristo em mim. Por mim mesmo eu não sou capaz de perdoar. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu ouço esse grito vindo da cruz, eu entendo que eu também preciso perdoar. Você não precisa carregar o peso. Perdoar é atitude. É parar de alimentar mágoas e ressentimentos. Perdoar é querer transformar feridas em cicatrizes. Para de alimentar a ferida. Você sabe que o remédio é o perdão. Coloca um fim nesse ciclo vicioso na sua vida. A falta de perdão traz tantas coisas ruins para nós. A falta de perdão nos faz adoecer. A falta de perdão nos faz pessoas amargas, azedas. Pessoas que outras pessoas não conseguem ficar perto. Porque pessoas que não perdoam são pessoas negativas. Escolha hoje perdoar. Porque Jesus na cruz, Ele perdoou todos os meus pecados. E os seus também. O segundo grito que nós aprendemos e ouvimos, que ecoa da cruz, é o grito de garantia. O versículo 43 de Lucas Jesus, ele fala assim: eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. Hoje você estará comigo no paraíso. Não é depois, não é daqui a pouco, não é daqui a um ano, não é daqui a um mês. Hoje. A garantia é hoje. A certeza é para hoje. É para agora. Caminhamos a via dolorosa e chegamos ao Calvário. Estamos todos presenciando de longe a cena da crucificação. Jesus já está pregado na cruz. Talvez os soldados
que estavam ali executando aquele ato, eles não tivessem consciência dessa disposição. Jesus poderia ter ficado numa ponta ou em outra ponta, mas Jesus, ele ficou no centro. E eu acho que deve ser uma coisa muito difícil conversar com quem está à beira da morte. Deve ser uns papos meio deprimente, né? Aquelas pessoas que se despedem, que tem tempo para dar as recomendações. Eu acho que bater papo com o moribundo não deve ser uma coisa muito agradável, não. Eu acho que eu prefiro conversar com quem está bem vivo. Mas a Bíblia, ela conta que aqueles dois criminosos, eles começaram a conversar entre si. Só que a disposição das cruzes obrigava aqueles dois ladrões a olhar para Jesus. Quando um olhava para o outro, antes de ver o coleguinha, eles viam Jesus. E aqueles dois homens que passaram a vida inteira cometendo crimes, roubando, matando, eles foram julgados, sentenciados e estavam ali unicamente para cumprir a pena. Mas naquele momento foi dada a eles a chance de escolher. Quando nós estamos diante de Jesus, só existem duas escolhas. Ou a gente se entrega, ou a gente nega. E de igual modo, essa oportunidade foi dada àqueles dois ladrões. Só que um, ao invés de se entregar, de se render, ele escolheu zombar, como muitos outros que estavam ali. Ué, você não passou a sua vida inteira aqui dizendo que você era o Filho de Deus? Agora eu quero colocar em xeque se tudo aquilo que você falou é verdade. Agora eu quero ver se você é verdadeiramente Filho de Deus. Se você for, desce daí e salva a gente também. Antes que Jesus desse resposta àquelas palavras, o ladrão do outro lado, agonizando, sentindo dor, pendurado, ele olha novamente e ele vê Jesus, antes de ver o amigo. Só que o olhar dele para Jesus era totalmente diferente do que estava desse lado. Quando ele olhou para Jesus, ele enxergou em Jesus a única maneira dele salvar a vida. E aí ele repreende o amigo. E naqueles últimos momentos ali, ele faz a última escolha da vida dele aqui na terra. Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu pedir, implorar: Senhor, eu preciso desesperadamente que o Senhor se lembre de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Quando ele olha para o lado e ele vê Jesus, o seu entendimento é aberto. Ele reconhece que ele está ali porque ele merece. Mas Jesus está ali sem ter cometido crime algum. Jesus está ali por mim e por você. Lá na cruz, aquele homem tem o coração transformado. E lá na cruz, Jesus garante que passando dessa vida terrena, ele teria uma vida eterna. Hoje mesmo,
estarás comigo no paraíso. Você já ouviu esse grito de garantia no seu coração? Você já conseguiu ouvir esse brado que sai da cruz do Calvário? Você tem essa certeza de que se você sair daqui hoje e morrer hoje mesmo, você estará no paraíso? Quantos têm essa certeza? Quantos já fizeram a escolha mais importante da sua vida? Você hoje pode olhar para a cruz e contemplar um grito de garantia. Não importa o que você fez, não importa como você viveu até agora, é daqui para frente. Aquele homem, ele passou a vida inteira fazendo tudo errado. Mas no momento que ele tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vida transformada. E a história é outra. Porque agora o que importa é só a cruz. Só a cruz nos garante a eternidade. Somente através dela nós podemos alcançar o paraíso. Você crê nisso? Amém? Não negue a cruz de Cristo. Os gritos da cruz estão ecoando hoje, aqui dentro dessa igreja. Existe um apelo para que você ouça os brados da cruz. O terceiro grito é um grito de vitória. João 19:30. Jesus fala assim: Pai, está consumado. Acabou. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cumpriu a missão dele aqui na terra. E por várias vezes ele diz que ele veio para salvar os pecadores. Não só alguns, todos aqueles que confessarem a Jesus serão salvos. Está consumado. Acabou o jugo do pecado sobre a minha vida. Acabou o tempo em que eu precisava de alguém para mediar os meus pedidos de perdão a Deus. O véu do templo se rasgou. A morte de Jesus criou um caminho de liberdade entre mim e o trono da graça. Agora eu sou livre. O sangue de Jesus derramado na cruz por mim me libertou de todos os meus pecados. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais apontamentos. O inimigo das nossas almas não pode usar de nenhuma acusação, porque Jesus, ele se entregou na cruz e foi por mim e por você. Todos nós nascemos com uma data de validade. E na hora da morte, todos nós somos iguais. Não tem rico, não tem pobre. Alguns morrem repentinamente. Outros morrem de maneira mais lenta, gradativamente. Não está nas nossas mãos escolher a forma como nós vamos morrer. Não dá para planejar como vai ser a nossa morte. Não dá para escolher a roupa. Acabou. Você morreu, vão colocar a roupa que quiserem, vão escolher o caixão que quiserem para você, vão convidar as pessoas que quiserem para o seu funeral. Mas a grande questão da morte, que é a única certeza que nós temos aqui na terra, porque a gente não tem certeza de nada, não é verdade? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não dá para planejar. A gente até planeja, né? A gente tem uma agenda, eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer essa coisa, mas às vezes bagunça tudo. Deus coloca do jeito dele, tudo que a gente planejou acaba sendo mudado, né? É a famosa mudança de planos.
E aí você tinha 1000 coisas para fazer num dia e você se vê fazendo uma coisa só. Não dá para planejar como vai ser a minha morte, mas dá para planejar como vai ser a minha vida na eternidade. Porque assim como aqueles 2 ladrões da cruz, eu e você, ainda temos tempo para escolher. É hoje, é agora, não é depois. Depois você não sabe. É tão fácil viver sem Deus. Nós voltamos de um retiro e lá eu falei que dizer sim para Deus é muito perigoso. Porque dizer sim para Deus muda muitas coisas na nossa vida. Coisas que antes você gostava de fazer, você passa a não fazer mais. Coisas que antes você gostava de ter, agora você não tem mais, não vai querer mais. Então, dizer sim para Jesus nos coloca num caminho meio desafiador. Mas a questão não é viver sem Jesus. A questão é morrer sem Jesus. Porque só existem 2 caminhos. E no Calvário, esses 2 caminhos, eles foram muito bem representados por aqueles 2 ladrões. Porque o caminho estava diante deles. O caminho que conduz à salvação eterna estava ali, em forma de homem. E um conseguiu enxergar esse caminho, mas o outro não. Quantos ainda não conseguem enxergar esse caminho da eternidade? E acaba fazendo a pior escolha que pode fazer na vida, que é negar a Jesus e escolher o castigo eterno. Nessas palavras de Jesus, está tudo consumado. Nós encontramos a certeza da nossa salvação. Nós encontramos a garantia do perdão de Deus. Nós encontramos a certeza de termos a vida eterna ao lado do Pai. Através da morte de Jesus, todos os nossos pecados e delitos foram anulados. E nós temos a certeza da garantia do perdão. A certeza da vida eterna. Jesus venceu a cruz. Depois da morte, ele foi levado ao sepulcro. E a história continua. A mais linda história de amor. Diz que Maria foi logo cedo visitar o túmulo. E quando ela chegou lá, a pedra estava removida. Jesus venceu a morte. A morte não foi capaz de aprisionar aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Foi pela minha vida, foi pela sua vida, para que eu tivesse garantia de vida eterna. Jesus precisou enfrentar a cruz. Para que eu tivesse garantia de vida eterna, ele precisou suportar a dor que era sua, que era para você sentir. Ele suportou a humilhação que era minha, que era para eu sentir. Mas aquela cruz, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, não foi capaz de deter, de vencer o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o grande leão de Judá, aquele que era, é e será eternamente, aquele diante do qual todo joelho se dobrará, aceitando ou não a cruz, ouvindo ou não os brados da cruz. Vai chegar o dia, o grande dia, que você vai ter que se curvar diante do grande Rei, não mais crucificado, não mais com uma coroa de espinhos, mas exaltado na glória do Pai. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que enfrentou a cruz pelo meu e pelo seu pecado. Você devia se envergonhar, você devia se humilhar,
você deveria chorar nesse momento, porque a maior história de amor da humanidade tem você como alvo principal. O protagonista é ele, mas o alvo é você, porque foi por você e foi por mim. E agora, diante do Rei, exaltado em glória, aquele que subiu aos céus e que agora carrega a mais bela coroa que possa existir, está diante de você. E você precisa estar diante dele. E você precisa dobrar os seus joelhos. Feche seus olhos. O desejo do meu coração nessa noite é que você olhe para a cruz de Cristo com a seriedade com que ela merece ser olhada. Que você olhe para a cruz de Cristo e consiga enxergar tudo que ela representa. Que você olhe para a cruz com a convicção de que era para você estar lá, e não Jesus, e não o Filho de Deus. Mas Ele escolheu trocar de lugar comigo. Ele escolheu trocar de lugar com você. Ele escolheu suportar a dor. Ele escolheu suportar a humilhação, o escárnio, os cravos, as feridas, o sangue derramado. Ele recebeu o castigo que era meu. Na cruz Ele escolheu amar a mim e a você. A maior história de amor da humanidade. Para que hoje, você e eu pudéssemos estar aqui. E nada pode ser mais importante na sua vida que o amor de Jesus. João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, Filho de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Continue com seus olhos fechados.